Oi, gente, tudo bem com vocês? Júlia aqui, responsável pelo canal Barba Ruiva Crochê, mais uma vez com uma aulinha para vocês aí, hein? A gente aqui tá sempre trazendo uma novidade, uma aulinha diferente para as pessoas que estão iniciando no crochê, que ainda não tem muita noção dessa técnica, dessa arte. E hoje a gente traz para vocês aqui essa carteirinha que eu divulguei lá no nosso Instagram e que muitas pessoas vieram para mim perguntando como é que faz, qual que é o procedimento, qual que é o passo a passo, se eu ia dar o passo a passo. Então, trouxe aqui a carteirinha com botãozinho magnético, né? Então, super funcional com 4 divisórias, vocês podem ver aqui, né? Ela vai ter 4 divisórias, ela tem o botão magnético e nós vamos fazê-la em 2 cores, né? A gente vai fazer uma cor interna e uma cor externa. E a única técnica que a gente vai usar para essa carteirinha é o ponto baixo e a correntinha. Então ela não tem muito segredo, ela é muito fácil de fazer. Ela é bem executável, qualquer pessoa que está começando agora consegue fazer e não tem muita dificuldade, tá bom? Então já vai preparando aí o seu material, daqui a pouquinho a gente vai ver o que, que nós vamos precisar, mas antes eu vou pedir para vocês uma coisa. Curtam os nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem para as pessoas que querem aprender crochê. Né? Levem para as pessoas que estão a fim de aprender essa técnica diferenciada, interessante e aproveitando aqui as aulas do canal. Né? A gente está trazendo sempre uma aula de iniciante para que as pessoas que ainda não sabem, que estão começando, que elas possam evoluir nessa técnica e conseguir fazer suas peças, beleza? Então, nada de enrolação, vamos lá aprender a fazer essa carteirinha, beleza? Um abraço para vocês e boa aula! Bom, gente, então, vamos começar aqui nossa lista de material para fazer essa carteirinha linda, né? Com 3 divisórias, eu falei aqui no vídeo introdutório com vocês 4 divisórias, mas são 3 divisórias, tá? Ela tem 2 cores e 3 divisórias, tá? 1 divisória, 2 divisórias, 3 divisórias, tá bom? Não 4, igual eu falei ali na apresentação com vocês, tá bom? É uma carteirinha com botões magnéticos, como vocês podem ver, né? A gente vai utilizar este botãozinho magnético costurado, tá bom? A gente não vai colar o botão, porque isso pode prejudicar a nossa peça no sentido de soltar, né? Ficar fragilizada a questão da trava aqui, da segurança da carteirinha, tá bom? Então, com esse botãozinho magnético e 2 cores, né? Nós vamos fazer com 2 cores, tá bom? E a única técnica que a gente vai utilizar para essa carteira é o ponto baixo, né? E a correntinha. Então nós vamos fazer em correntinha e ponto baixo. É muito simples, muito fácil de executar. É só ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de persistência que vocês vão conseguir, tá bom? Então o que, que nós vamos precisar para essa carteira? Primeiramente, a linha. Eu trago aqui o fio para vocês, o amigurumi, que é o fio que eu tenho usado aqui no canal, né? Para vocês verem a marca que eu uso e tal. Não é necessário vocês usarem esse fio amigurumi, pode usar de qualquer tipo de marca que vocês quiserem. Eu gosto desse fio porque ele tem uma qualidade boa, ele é interessante. Eu estou usando aqui o da Círculo de algodão mercerizado, que é aquele algodão que eu falo com vocês que dá para lavar, né? Essa é a cor 5203, né? Então é um verde. E vou utilizar também um outro verde, que vai ser o da cor... Ih, esse aqui tá sem etiquetinha da cor. Mas tudo bem, não tem problema. Um verde mais escurinho. A gente vai fazer parte interna mais clara ou mais escura. Aí fica a critério de vocês, cada um escolhe como vai proceder nessa parte interna e na parte externa, tá bom? Os dois são de algodão mercerizado, então os fios nós vamos utilizar a agulha de 3 milímetros, né? Que é a agulhinha de 3 milímetros para vocês, da Círculo, opa, desculpa, cabeça para baixo. A agulha aqui da Círculo também, né? Eu gosto dessa agulha de cabo emborrachado, como já disse para vocês, né? A nossa tesoura, para a gente fazer os arremates, ok? Nós vamos precisar também da agulha de tapeceiro para os nossos acabamentos. E, se vocês quiserem facilitar as coisas, uma agulha de tapeceiro de ponta fina para fazer a costura do botão, tá? Essa agulha de ponta fina ela é interessante porque para costurar o botão a gente vai precisar detalhar um pouco mais, tá? Então, essa agulha de tapeceiro de ponta fina. O botão magnético, nessa técnica eu vou utilizar este botãozinho com travas, tá bom? Com essas travinhas aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de botão, tá? Fica a critério de vocês qual que vocês vão utilizar e como que vocês vão fazer para arrematar o botãozinho
da carteira de vocês. Um alicate, para eu também manusear o botão, né? Eu uso o alicate para poder acertar. E os nossos famosos marcadores de ponto, né? Desta vez eu vou utilizar 2 marcadores. Vocês vão entender por que quando a gente começar a executar a peça, tá bom? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar. E sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa carteirinha. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui, né? Sem mais delongas. Eu vou começar com o verde claro, tá bom? Por quê? Porque eu gosto de fazer a parte interna da carteira mais clara do que a parte externa da carteira, tá bom? Mas isso é de acordo com a preferência de vocês. Se vocês quiserem fazer o contrário, também pode. Não tem uma regra que obrigue vocês a fazerem da forma que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, eu vou começar com o verde claro, fazendo o nosso nó corrediço, né? Que é aquele nozinho que a gente começa para fazer a correntinha, né? A gente vai puxar aqui, ó, e nós vamos fazer 25 correntinhas. Eu vou fazer aqui com vocês até o final para vocês verem que não tem muito segredo. Então, uma correntinha. Quatro, 25 correntinhas. Ok? Feitas as 25 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do ponto, porque nós vamos fazer pontos baixos retornando na nossa correntinha. Então, eu vou pular o primeiro ponto, que foi a correntinha que eu fiz para dar altura, o primeiro elo, né? Que foi a correntinha que eu fiz para dar altura, e vou no segundo elo, começando com os nossos pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 23 e 24 pontos. Aqui a gente vai terminar antes do último ponto, que é o 25º, né, da última correntinha, para a gente poder fazer o nosso aumento. Esse aumento é que vai dar a voltinha no trabalho, para a gente poder fazer a sequência de pontos baixos depois, só circulando o trabalho, né? Então é muito importante a gente entender esse aumento de 3 pontos, né? Então, nesse elo de trás aqui, a gente tem os 2 elos da correntinha. Nesse elo de trás, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos. Ok? Então, eu levantei, já fiz a primeira voltinha. E aqui eu vou dar sequência. E já vou aproveitar para arrematar essa sobra de fio que eu deixei na hora que eu fiz o meu nó corrediço. Eu vou aproveitar agora as alças da correntinha, os elos da correntinha, para poder ir arrematando esse fio, que senão no final eu preciso arrematar ele, colocando ele dentro do trabalho. É claro que se você quiser arrematar no final, igual a gente tem feito, né, com a agulha de tapeceiro e tal, não tem problema, tá bom, gente? É a mesma coisa. Aqui eu só vou fazer dessa forma para facilitar e já deixar meu arremate pronto, né? Então aqui, ó, eu pego o primeiro elozinho já com esse fio do arremate, tá vendo? Ó, o fio da sobra tá vindo junto com o ponto. Então eu pego o fio do novelo ali atrás, um ponto baixo e vou dando sequência, ó, no elozinho de trás, né? Que a gente tá trabalhando agora os elos de volta. Então aqui o elo de volta com o fio que tá sobrando, né? Aqui do nosso nó corrediço, já pego, já faço 2 pontos baixos, né? Aqui novamente no elo, com o fio, 3 pontos baixos. No elo de trás, aqui o fio, eu pego o fio do novelo lá atrás, 4 pontos baixos. E assim eu vou fazer até sumir esse fio, esse resto de fio aqui, tá bom? Então eu vou dar sequência aqui e daqui a pouquinho a gente vê como fica. Aqui, pessoal, dei uma pausazinha aqui para vocês verem, que aqui eu vou terminando de esconder o fio, tá vendo? Ele já tá ficando só uma pontinha, ó. Ah lá, ó. Aqui eu já vou esconder essa pontinha e depois eu vou cortar ela com a tesoura, né? Essa sobrinha que ela deixa aqui eu corto com a tesoura. Agora eu sigo trabalhando até o final, ok? Aqui, então,
ponto, a gente vai terminando, a gente vai parar aqui no 24º ponto. Não podemos esquecer que precisamos deixar o último elo para a gente trabalhar o nosso aumento, tá? Então, fiz aqui até o 24, né? A gente teceu 24 pontinhos voltando. E aqui no 25º, que seria o último elo, a gente já tem um ponto que foi a nossa correntinha no início. Então, eu vou fazer apenas 2 pontos. Vocês lembram que lá atrás nós fizemos 3 pontos aqui para aumentar? Né? Então, aqui eu vou fazer apenas 2 porque eu já tenho um. Então, eu faço 2 pontinhos e já vou seguir trabalhando agora como se fosse o primeiro ponto, que aqui a gente já conta como primeiro ponto, ok? Então, faço esses 2 pontinhos e agora a gente já vai para a nossa segunda carreira, ok? Então, gente, dando continuidade aqui, nós vamos começar a subir o nosso trabalho, né? Para subir o nosso trabalho, nós precisamos dar um espaço para a gente poder fazer a nossa mudança de cor depois e fazer a cor externa da carteira e fazer as divisórias, né? Então, eu vou apenas na alça de trás tecer em ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo, já venho com o marcador aqui, né, para a gente não perder o início do trabalho, né? Aqui vocês veem que eu deixei a alcinha de trás, aqui ó, mais próximos para vocês, a alcinha da frente, e teci apenas na alça de trás. Então, eu vou dar sequência tecendo apenas na alça de trás. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, apenas na alça de trás, tá vendo? Eu vou tecendo, então, apenas nas alças de trás. Já vai formando aqui, ó, uma basezinha, tá vendo? Porque eu já tô tecendo aqui nas alças de trás, ó, e já vai dando a altura do nosso trabalho, ok? Vou continuar aqui e daqui a pouco eu venho pra gente ver como ficou, ok? Então aqui, ó, já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dar sequência. Vinte e quatro. Aqui a gente vai fazer aqueles 3 pontos, tá vendo? Ó, 25, ó, o segundo ponto, né, de aumento, 26, 27, já tô virando o trabalho, tá vendo, gente? A gente já tá dando a voltinha aqui no nosso trabalho. Ó, 28, e aí já vai formando essa base. 29, daqui a pouquinho eu volto para terminar. Cinquenta e um, 52, 53 e eu finalizo com 54 pontos baixos apenas na alça de trás. Por enquanto, nós vamos esquecer essas 54 alcinhas de trás que ficaram sem trabalhar, tá? Vou aproveitar aqui, ó, esse pontinho, esse fiapinho do fio, né, que a gente escondeu no nosso trabalho, e já vou cortar ele aqui para dar o arremate. E aqui a gente já escondeu aquele restinho de fio que a gente tinha, né, do início do trabalho. Então, aqui eu tenho a nossa segunda carreira, né, com 54 pontos baixos apenas na alça de trás. Isso é muito importante, tá, gente? Porque essas alcinhas de trás aqui é que vão dar a sustentação para a gente poder subir o nosso trabalho fazendo a cor externa da carteira, tá bom? O que eu faço agora? Eu vou subir até a carreira 16, ou seja, eu já tenho uma carreira de subida, aqui não conta, tá, gente? Essa primeira carreira aqui, a gente conta como carreira de base, então ela não conta como carreira de subida. Essa que a gente fez agora é a nossa primeira carreira de subida. Eu preciso fazer mais 15 carreiras de subida. Então, eu vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui agora eu vou pegar as duas alças do ponto normal, tá? Vou fazer um ponto baixo, vou marcar a minha carreira inicial, né? E vou conseguir trabalhando, fazendo até eu chegar na 16ª carreira. Ou seja, eu estou fazendo aqui a segunda carreira, aí eu vou usar meu outro marcador. Para que eu uso o outro marcador? Enquanto um está marcando o início do trabalho, o início dos pontos, né, que eu estou fazendo, o outro vai marcar qual a carreira que eu estou subindo. Aqui é a primeira carreira, tá vendo? Ó?
Eu gosto de marcar, aqui eu vou ter as alcinhas que eu vou trabalhar depois e a carreira que eu estou subindo. Então, eu já estou na segunda carreira, ele vai marcando, eu tenho que fazer até a 16, né? A 16ª carreira. Então, se eu estou fazendo a segunda, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e daqui a pouquinho eu volto para vocês verem como ficou. Mas é apenas ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. A gente vai seguindo. Já que você marcou com o marcador, nem mesmo contar você precisa, tá vendo, ó? Então, vou fazer aqui um pouquinho, só para vocês verem que o trabalho é muito tranquilo, é muito constante, ou seja, não precisa nem de ficar contando mais, porque se você não pular nenhum pontinho, você vai fazer certinho. Quando chegar no final, vai ter sempre 54 pontos, ok? Então, eu vou fazendo 54 pontos em cima de ponto, até eu subir 16 carreiras, ok? Que eu tô na segunda, vocês já veem aqui, ó, que começa a tomar a forma de quase uma cestinha, né? Que a gente vai subir. A gente vai subir essa cestinha até a carreira 16, beleza? Daqui a pouquinho, então, eu volto para vocês verem como ficou. Bom, pessoal, então aqui finalizando, né? A gente está finalizando aqui a 16ª carreira. Mais um ponto baixo, mais 2 pontos baixos, eu finalizo essa 16ª carreira, né? Então vamos contar aqui, ó, vou mostrar para vocês as 16 carreiras, né? A primeira carreira em cima daquela alcinha de trás que a gente deixou, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 com essa última carreira que nós acabamos de fazer, beleza? Então, aqui a gente já não precisa mais deste marcador para as carreiras. E a gente já pode tirar também esse marcador aqui de cima, porque nós vamos fazer um primeiro arremate. Então, eu vou precisar da agulha de tapeceiro, eu corto meu fio aqui. Não precisa cortar ele muito longo, porque a gente vai fazer um arremate simples, né? Para a gente poder encerrar essa primeira parte do trabalho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui nós temos os 54 pontos, né? Que nós fizemos. E nós vamos fazer um falso ponto baixo aqui para arrematar essa primeira parte do trabalho. Então, eu pulo um ponto, coloco minha agulha de dentro para fora no outro ponto e puxo, né, aqui para fazer o formato do ponto baixo. Tá vendo que forma praticamente igual? E no ponto de onde sai o fio, eu introduzo novamente a minha agulha com o fio aqui, ó, para a gente poder fazer esse falso ponto baixinho. Aqui eu pego bem embaixo desse meu ponto, aqui na voltinha dele, para eu poder fazer o meu nozinho de prender, né? Então, aqui embaixo, ó, eu venho com ela, depois eu vou de novo na mesma laçadinha aqui, né, de baixo, e faço o meu nozinho, ó. A gente faz um nozinho aqui, tá vendo aqui, ó, que eu passei no mesmo lugar e travo fazendo um nozinho no meu falso ponto baixo, para ele ficar bem parecido com os outros pontos, ó lá. A gente quase não diferencia o falso ponto baixo dos outros, né? Então, aqui dentro, debaixo desse nozinho, eu vou colocar a minha agulha de tapeceiro. Dentro da trama, eu posso passar aqui por uns tá vendo? As duas laçadas. E essas duas aqui também, né? E talvez mais essa aqui, pronto. Eu passei aqui por 5 laçadas. Aí eu puxo, tá vendo aqui, ó? Eu escondi o fio, ok? Então, aqui eu fiz o nozinho, o falso ponto baixo, e escondi dentro da própria trama, tá? Aqui eu já corto bem rente e está pronto o meu arremate dessa primeira parte da carteira, tá vendo, gente? A gente já tem o formato dela aqui para a gente poder começar a trabalhar agora a segunda parte da carteira. Aquele pontinho, aquele fiozinho sobrando que tinha no início, vocês podem arrematar dessa mesma forma que nós arrematamos aqui,
tá? Colocando dentro da trama. Eu gosto de arrematar já tecendo porque poupa trabalho pra gente, tá bom? Então, eu sempre arremato tecendo. Se vocês quiserem arrematar só no final, cortando o fio e colocando dentro da trama, também é uma forma de executar, tá bom? Então, terminamos essa primeira parte da carteira e a gente vai começar agora a segunda parte com o fio verde escuro, beleza? Então, pessoal, com o fio verde escuro, eu faço o mesmo nó corrediço que a gente fez no início com o verde claro, tá vendo? Ó, vou fazer aqui o nó corrediço. Só que agora, ao invés de fazer as correntinhas, eu já tenho pronto aqui o trabalho onde eu quero incluir, né, a outra parte desse trabalho. Eu vou escolher mais ou menos a metade aqui do meu trabalho. É muito importante deixar esse fio para frente, né? Porque a gente vai trabalhar nele em ponto baixo também. Então, mesma coisa, mesmo pontos baixos nós subimos com a nossa carteira, né? Com a parte de dentro, a parte mais clara, nós vamos fazer com a parte mais escura, tá? Então, com o fio para frente, porque isso é importante, esse fio tem que estar na frente porque a gente vai trabalhar com ele. Eu venho aqui com a minha agulha, escolho mais ou menos na metade do meu trabalho um dos elos que a gente tinha deixado de ponto baixo, aquele que a gente fez só na alça de trás, né? Agora nós vamos fazer na alça da frente, ok? Aquela alcinha que a gente deixou, a gente vai introduzir a nossa agulha. Ó, vou fazer aqui mais próximo para vocês verem. Tá vendo aqui a alcinha que a gente deixou, ó? Ó, perfeito, tá vendo? Encaixou. Eu pego o fio do novelo, tá? Esse aqui é o fio da sobra. A gente já vai arrematar ele de uma vez, mas eu pego o fio do novelo, aqui o fio do novelo, laço o fio do novelo e faço um ponto baixo. Então aqui eu comecei meu trabalho. Eu já pego aqui com o meu indicador esse fio da sobra e puxo ele para frente do trabalho, porque eu já vou arrematar esse fio. Então, pro segundo ponto baixo, aqui no segundo elozinho, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Acho que assim dá. Aqui no segundo elozinho, tá vendo, ó? Eu já venho, pego o fio do novelo, o fio da sobra tá aqui na frente do trabalho. Então, pego o fio do novelo, por cima desse fio da sobra eu faço o meu ponto baixo. De novo, no próximo elinho, né, que tá sobrando, fio do novelo, por cima do fio da sobra e vou fazendo os pontos baixos. Ó, ele tá indo em sequência, eu tô já trabalhando e já arrematando. Então, no próximo, ó, novamente, o fio da sobra tá aqui na frente, tá vendo? Ele aqui, pertinho dos elozinhos aqui que a gente tinha deixado. E aqui o meu fio do novelo, atrás do meu dedo, e o fio da agulha. Então, eu entro aqui no elinho a ser trabalhado, né, que a gente tinha deixado do trabalho anterior. Vou puxar só um pouquinho aqui o fio para vocês verem. Ó, aqui o elinho, né, o fio da sobra, pego o fio do novelo, passo por dentro desse elinho, faço o meu ponto baixo. Ok? Continuo assim até o fio da sobra desaparecer. Então, vamos lá. Pronto, aqui eu finalizei, né? Nós temos aqui, finalizei, não o trabalho, tá, gente? Eu finalizei para esconder esse fio de sobra aqui, tá vendo, ó? Ó, ele aqui, ó. Então, eu vou até cortar essa pontinha aqui de uma vez, porque agora ele não vai me atrapalhar mais. E eu vou continuar tecendo até encontrar os fios e vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, eu sigo tecendo aqui, sempre nesses elinhos que sobraram, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto para vocês verem como ficou, tá vendo? Ó, só no elo de trás, tá, gente? No elo da frente, que a gente teceu no ponto de trás e agora a gente tá tecendo no ponto da frente. O ponto de trás foi isso tudo que a gente subiu aqui. O ponto da frente é isso que a gente tá subindo agora, tá bom? Então, vou continuar aqui até finalizar essa volta e daqui a pouquinho eu retorno para vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, aqui finalizando então, né, nós temos ainda dois elozinhos para fazer, né? Então, esse um e o outro elozinho, porque nesse aqui já está trabalhado o nosso primeiro ponto baixo, tá vendo?
Aqui nesse elozinho a gente já trabalhou e esse aqui foi o que a gente finalizou. Para continuar, eu vou... agora a gente vai encontrar os dois trabalhos, né? A gente vai encontrar as duas pontinhas do fio. Então aqui eu já introduzo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, pegando as duas alcinhas normalmente, ok? E fazendo um ponto baixo. Vou dar sequência em ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Nessa parte, eu já não preciso marcar. Por quê? Eu só preciso subir as 16 carreiras. Eu só preciso ter 16 carreiras para fechar minha carteira. Então, eu vou subindo em ponto baixo até eu conseguir fechar a carteira, né? Então, não tem necessidade de eu ficar marcando e tudo, né? Aqui eu fiz 3 pontos. Claro que vocês podem ir marcando, né? Já que às vezes se sentem mais seguros marcando, né? E tal. Então podem ir marcando para não perder de onde começou e fazer o ponto do arremate, né? Entretanto, fica bem visívelzinho assim a subidinha. Então a gente tem condição de ver aonde vai fazer o arremate sem precisar ficar marcando. Só que cada um trabalha da forma que acha mais seguro, né? Que acha mais tranquilo para ele. Eu não marco, né? Eu acho que dá para fazer no olho, e justamente por isso eu acho essa carteira simples, né? Que a gente consegue agora subir essas carreiras sem precisar ficar com muita regrinha, né? Então aqui é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Lembrando que nós estamos fazendo o ponto baixo, subindo ele, mas aqui ele tá bem apertadinho, porque o avesso tá ficando do lado de fora, né? Aqui, ó, é o avesso, né? E aqui é a parte da frente do ponto. Só que quando a gente terminar de subir aqui, nós vamos virar o trabalho. Então, a nossa parte da frente que a gente está tecendo aqui vai vir para a frente da carteira. E aí vai ficar frente com frente, né? Então, vai ficar bem bonitinho assim, sem dar trabalho nenhum, tá bom? Então, eu vou tecendo aqui, né? Continuar tecendo aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo, até fechar as 16 carreiras, beleza? Então, eu volto aqui assim que eu tiver as 16 carreiras, a gente vê como que a gente dá continuidade no trabalho, tá bom? Bom, gente, então nós chegamos aqui, fizemos as 16 carreiras, tá vendo? A gente começou aqui nas alcinhas da frente, né, que a gente tinha deixado para tecer, e fomos subindo as 16 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então, com essas 16 carreiras já tecidas, eu vou desvirar o meu trabalho. Olha só, é isso, gente. É quase uma meinha mesmo, tá vendo? Ó, você desvira o trabalho e a gente vai ajeitando ele para ele ficar bem retinho aqui. Aí a gente vai desvirando aqui. E agora a gente pôs a parte da frente do nosso crochê para frente do trabalho, né? Porque a gente estava com a parte de trás, né? À frente. E agora a gente está com a parte da frente na frente, né? Parece que tem uma carreira a menos, mas não tem. Porque, na verdade, como ele está na frente desta carreira aqui, ele fica realmente um pouquinho mais baixo. Mas isso é bom, porque a gente vai fazer a linguetinha aqui, o fecho, né? E a gente vai subir esse fecho para colocar aqui na nossa carteira e prender, né? Para isso, nós vamos precisar de mais alguns marcadores, né? A gente vai precisar de marcadores para a gente fazer a contagem aqui de quantos pontos nós deixamos de espaço, tá bom? Para fazer o fecho. Então, aqui para fazer o fecho, eu vou contar aqui a partir deste pontinho aqui, ó, que está no meio, tá vendo, ó? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Aqui, em 10 pontos, eu marco o 10º pontinho. Correto? Então, eu marquei primeiro a parte da nossa subida. Mesma coisa do lado de cá. A gente tem o ponto do meio. Tá vendo? A gente aperta a carteirinha assim, ó. Pra gente ver qual que é o ponto do meio, o ponto de virada que a gente tinha feito, né? Então, esse ponto do meio aqui é o ponto de virada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, a gente tem aqui. Por que que eu marquei 10 pontos? Porque eu quero ver qual o tamanho de fecho que eu vou fazer. Marcando 10 pontos, eu vou voltando ponto a ponto. Claro que você pode marcar menos pontos e tal. Aqui me sobrou 2, 3, 4, 5 pontos. Porque eu tenho 10, 10, 25, né? 25, 25 pontos aqui. Então, dos 25 pontos, eu vou decidir qual é a espessura do meu fecho, né? Aqui eu fiz bem grosso, tá vendo? Você pode fazer fino, grosso, você pode fazer o fecho inteiriço, né? Com essa mesma técnica que a gente vai utilizar, você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? Aqui, o que que eu vou fazendo? Eu gosto de marcar os 10 pontos só para ver o que que eu tenho de meio aqui. E aí eu vou puxando os meus marcadores para ver qual o tamanho que fica legal, né? Visualmente falando, né? Aqui ficaria um fecho bem pequenininho, dá para fazer, o botãozinho encaixa, né? É muito importante a gente medir o botão, né? Aqui, ó, o botãozinho encaixa entre os marcadores, então dá para fazer um fecho desse tamanho. Ah, mas eu não quero fazer um fecho desse tamanho, Júlio. Desse tamanho eu tô achando muito pequeno o fecho, eu quero fazer ele maior. E aí eu vou fazendo para fazer ele maior, eu volto 2 pontos. Então, se eu voltei 2 pontos aqui, eu volto 2 pontos aqui também. Porque aí eu estou mantendo sempre do mesmo tamanho, a mesma proporção de um lado e do outro lado. Cheguei no tamanho que eu quero, então agora a gente pode subir o fecho, né? Esse é um tamanho bom, né? Foi o tamanho que eu fiz aqui na carteirinha que eu apresentei para vocês. Mas pode ser menor, pode ser maior. Se vocês não quiserem usar o botão imantado, também tem jeito de fazer com botão normal, tá? Depois é só fazer uma abertura para o botão. A gente vai fazer outras peças em que eu ensino. Aqui eu vou ensinar com um botão imantado, porque esse botão imantado ele é muito seguro, ele fecha bem a carteira, né? Então eu acho que ele é o ideal para essa peça, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente vai subir o nosso fecho, né? Aqui eu vou terminar aqui as carreiras até o final, até o marcador, né? Aí no ponto antes do marcador, que é este daqui, este é o ponto antes do marcador, tá vendo? Aqui, beleza? Então antes do marcador, eu vou subir uma corrente e vou virar o meu trabalho. Lembra que no ponto alto a gente faz isso, né? Na correntinha também a gente faz isso. Então, subi uma corrente, virei o trabalho, começo na segunda corrente, tecendo para o outro lado. Então, eu vou até chegar do outro lado, tecendo em ponto baixo, né? A gente vai tecendo sempre em ponto baixo, igual eu falei com vocês. Essa carteirinha ela é toda em ponto baixo. Vocês podem variar quando tiverem mais avançados, fazer um ponto alto, um ponto relevo, um ponto picô, que são pontos que a gente vai aprender aqui no canal, né, mais pra frente, mas por enquanto a gente está trabalhando só no ponto baixo. Aí aqui o ponto antes da carreira, antes do marcador, tá vendo? Antes do marcador, eu faço a mesma coisa, subo uma corrente, viro novamente o meu trabalho. Agora eu vou subir carreiras, então aqui eu começo na segunda, né, já que eu subi uma corrente, eu tenho que começar sempre na segunda. Tá? Se eu subir uma, aqui a segunda vai ser meu primeiro ponto. Porque essa que a gente sobe é que dá a altura do ponto. E aí ela vai ser o primeiro ponto, tá bom? Aí eu vou voltando aqui. Eu vou subir o número de correntes até conseguir fechar a minha carteira, né? Júlio, eu posso fazer do tamanho que eu quiser? Claro que pode. Se você quiser fazer até o final da carteira, você pode fazer até o final da carteira. Se você quiser fazer apenas com velcro, né, costurar um velcro aqui, costurar um velcro na ponta, também pode. Entretanto, eu gosto desse formato mais maior, com botão imantado, por causa da segurança, né? Então, nós vamos subir 12 carreiras, a gente vai subir 12. Eu subi já duas, né? Dei 2 voltas, eu fiz uma, 2, na terceira agora, né? Aí eu vou subir, então, até dar 12 carreiras, beleza? Então, eu vou subir as 12 carreiras e volto daqui a pouquinho pra gente ver como ficou, tá bom? Então, pessoal,
Subimos aqui as 12 carreiras, né? Fazendo ponto baixo, indo com ponto baixo, fazendo uma correntinha de altura, voltando com ponto baixo, fazendo outra correntinha, voltando, até eu chegar aqui na 12ª carreira, né? É importante, mesmo que você não faça 12 carreiras, faça mais ou faça menos, terminar sempre aqui do lado esquerdo, tá? Por quê? Porque nós precisamos dar o acabamento no trabalho. E como o trabalho começa aqui no lado direito, né? Começa aqui nessa carreirinha, a gente precisa finalizar ele pro lado esquerdo. Então é importante finalizar para cá. Então se eu for fazer mais carreiras, faço mais 2. Então, uma indo, uma voltando, para terminar aqui do lado esquerdo, tá bom? Eu achei aqui que o tamanho tá bom, porque quando a gente fechar aqui, ó, já pega bastante da carteira, tá vendo? Então, eu vou botar o botão um pouco mais aqui embaixo, né, e tal. Vai ficar bonitinho, vai ficar tranquilo, e vai ficar fácil da gente finalizar, né? Aqui esses marcadores eu já posso tirar. Eles são apenas para a gente ter uma referência, né, de tamanho desse fecho. Vou ajustar aqui o meu fio na minha agulha, né? E eu vou fazer um ponto para dar altura, igual como se eu fosse voltar, né? Só que agora eu vou descer, agora eu vou fazer o acabamento, né? Então agora eu vou descer. Então em cada carreirinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Então aqui na primeira carreira eu faço um ponto baixo, na segunda carreira eu faço outro ponto baixo, na terceira, até eu fechar os 12 pontos descendo aqui. Aqui eu pego as alcinhas de fora, tá vendo, gente? Ó, porque assim fica fácil de tecer, ó, as alcinhas de fora da carreira. Ó, tá vendo? Fica um acabamento legal, ó. Alcinhas de fora, tá vendo? Alcinha de fora, sempre na alcinha de fora, porque aí não dá buraco, né? Não vai ficar buracão aqui no nosso fecho. E fica tranquilo da gente tecer, tá vendo? Aqui, ó, alcinha de fora, sempre alcinha de fora, ó. Tá vendo? Ó, alcinha de fora, né? Aí aonde... Cada carreirinha vai ter um tipo de alcinha diferente para você pegar. Tem uma carreirinha que tem um nozinho mais perto, né? Tá vendo aqui, ó? A carreirinha que tem um nozinho mais perto, eu pego a alcinha da frente, ó. Que tá na frente do nozinho. Então, aqui a alcinha de fora. E a carreirinha que é mais para dentro, ela já tem uma alcinha mais protuberante, ó. Tá vendo, ó? Aqui, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês voltam nessa parte do vídeo, tá? A que tem um nozinho já tem uma alcinha na frente e a que tem, que é mais para dentro, essa alcinha de cima aqui, tá bom? Então, eu vou... Aqui eu já tô chegando na base, né? Então, já vou fazer aqui, ó. Até na base aqui para vocês verem. Aqui, eu faço a última antes de dar a sequência no trabalho. Agora, eu vou simplesmente continuar tecendo no trabalho. Então, esse ponto está trabalhado, esse não tá, eu continuo tecendo aqui até eu fechar toda a carteira. Agora, eu vou dar a volta na carteira. Aí, eu vou dar a volta para vocês verem que é um trabalho contínuo. Vou só acelerar o vídeo aqui para vocês verem. Eu dando a volta na carteira, né? E vocês fazerem aí também, porque é muito simples. É só dar a volta em todo o trabalho com ponto baixo, tá vendo? Ó? Só dar a volta com ponto baixo, só dar a volta com ponto baixo. Eu vou acelerar agora. Dei a volta então completa, tá vendo? Aqui é o último ponto da volta completa. E agora eu vou subir. Da mesma forma que eu fiz descendo, eu vou fazer subindo. Então, aqui já tem uma alcinha atrás. No ponto que tem um nozinho, eu vejo o ponto da frente e já pego ele para subir. Aqui eu tenho a alcinha atrás. No ponto que tem o nozinho, eu tenho já uma alcinha na frente. Aí aqui atrás e assim eu vou subindo até fechar esta parte, ok? Ponto do nozinho, alcinha atrás. Ponto da frente, ponto mais baixinho, alcinha na frente, ok? Então eu vou subir 12 pontinhos aqui e daqui a pouquinho a gente continua. Pronto, subi os 12 pontos, eu faço mais um pontinho
né, para servir de altura e fecho com ponto baixíssimo. Ah, Júlio, ponto baixíssimo, o que que é mesmo? Então vamos lembrar o que que é o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é aquele ponto que a gente introduz nas duas alças do ponto, puxa, e ao invés de fazer a laçada e fechar, a gente só fecha, né? Então vamos de novo. Introduz nas duas laçadas do ponto, puxa o fio e já traz ele por dentro do anelzinho. Tá vendo? A gente tem um ponto baixíssimo aqui fechando o trabalho. Júlio, não gostei do acabamento do ponto baixíssimo, eu quero fazer um outro acabamento. Então, beleza, a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez na hora que a gente terminou a carreira anterior. A gente pode fazer o ponto falso, né? O falso ponto baixo. A gente corta aqui o nosso fio do novelo e a gente vai fazer com a agulha de tapeceiro, né? Aqui o falso ponto baixo. Eu tô ensinando esses dois porque vai muito de como você gosta, né? Então, falso ponto baixo, eu pulo o primeiro ponto, trago no segundo, né? E lá no ponto que saiu a agulha, eu coloco no Vzinho, né? A minha agulha vai entrar aqui no Vzinho, pegando a laçada lá de trás, né? Pegando o pontinho lá de trás. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo. Não, aqui, ó. Pera aí. O Vzinho é esse, né? Do ponto que eu fiz agora. Então, eu coloco a minha agulha de tapeceiro ali, já puxo a linha, né? Ele fica mais discreto, né? Fica com um acabamento melhor. Aqui na laçadinha de dentro do ponto, eu passo, aí dou o meu nó, né? Passo na mesma laçadinha, faço o meu nozinho aqui, para poder firmar o ponto aqui. Opa, saiu da agulha. Vamos colocar de novo aqui. Só um minutinho, pessoal. Ixi, é difícil. Colocamos aqui. E vamos esconder o nosso fio aqui na nossa trama, né? Posso pegar aqui logo na sequência aqui, né? Os pontos que a gente acabou de fazer aqui, de subida, né? E a gente ir encaixando esse fio que sobrou, ok? Passa por uns 2, 3, né? Aqui um em cima e 3 embaixo. Então, deu 4 pontinhos, eu passo aqui, já escondi e corto este excesso. Pronto, nós já temos a carteira praticamente pronta, né? A gente está aqui com a carteirinha praticamente pronta. Posso dar uma esticadinha nela aqui para ela não enrugar, né? E aqui o fecho dela já prontinho para a gente fazer. Bom, pessoal, agora que a gente terminou, então, de fazer o nosso fecho, né? Nós vamos fazer a colocação do botão, né? A gente não pode simplesmente colocar o botão, porque como ele é um botão imantado que tem as travinhas, né? Ele vai aparecer. Se você transpassar aqui, né? Na trama do seu crochê, vai ficar os pedaços de ferro para fora e tal, e não vai ficar legal. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer 2 círculos para a gente deixar de forma mais discreta a colocação desse botão, né? Esse botão a gente vai precisar de 2 círculos, crochês circulares com 18 pontos. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento de anel mágico, tudo direitinho. Como que a gente vai fazer a colocação? Vocês percebem aqui que o botão está dentro do círculo e o círculo não transpassa para o lado de trás do nosso fecho. A mesma coisa aqui, né? O fecho está aqui e o círculo está aqui dentro, né? Aqui fora não fica nada do círculo que a gente fez para poder fazer o fecho da carteira, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui 2 círculos, 2 crochês circulares para colocar os nossos botões. Temos que fazer esses crochês com a linha da parte externa da carteira. Por quê? Porque quando a gente for costurar, as linhas precisam ser iguais. Se a gente for fazer com a linha clara, na hora que a gente for costurar, vai ficar evidente os pontinhos, né, que a gente vai pregar o círculo, então não vai dar certo, beleza? Então, vamos fazer aqui o procedimento do anel mágico. Então, a gente vai fazer um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos nesse anel mágico. Né? A gente fez aqui o anel mágico. Agora nós vamos por 6 pontos baixos.
6 pontos baixos no meu anel mágico, ok? Então, com 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel. Perfeito? Agora, eu vou fazer 6 aumentos. Dessa vez, diferente lá do nosso vídeo do anel mágico, da bolinha, né? Lá do nosso vídeo em que eu ensino vocês a fazerem a bolinha, onde eu ensino o anel mágico. Diferente de lá, nós em vez de fazermos aqui seguindo e depois a gente arrematar, eu já vou arrematar de uma vez, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui na carteira, eu vou segurar aqui o fio de resto, né, de sobra. Eu introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto do anel mágico, aí eu vou fazer um aumento nesse ponto. Eu vou trabalhar 6 aumentos segurando esse fio até a gente dar a volta completa. E assim eu já começo a esconder o fio e já faço esse arremate, ok? Doze pontos baixos. Então eu fiz aqui os aumentos, né? Tem aqui o meu restinho de fio, eu simplesmente vou cortar essa sobra agora, porque eu já dei uma voltinha com ele. Na hora que a gente estava tecendo, né? Então eu vou cortar essa sobrinha aqui pra não me atrapalhar mais e eu dar continuidade pro meu trabalho sem precisar preocupar com o arremate depois. Então agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento para fechar os 18 pontos, beleza? Prontinho, nós fechamos aqui com 18 pontos, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, nós temos 18 pontos. Eu vou deixar um fio ligeiramente comprido para a gente poder fazer uma costura que dê para passar pelos 18 pontos. Então, não precisa ser muito grande, né? Mas também não precisa ser um mini fio, né? Porque senão a gente não consegue costurar toda a volta aqui, porque a gente vai usar cada um desses pontos para poder fazer a costura. Porque aqui a gente já vai colocar o botão. Eu vou fazer mais um círculo desse e depois eu volto para ensinar vocês a colocar o botão no nosso círculozinho, ok? Então, gente, aqui nós vamos precisar agora colocar o nosso botão. Já temos os 2 círculos, né? Eu deixo essa parte do círculo que é a de fora, é onde eu coloco o botão por cima. Desculpa, deixei cair aqui. Eu vou dividir o botão aqui, né? Tirar os fechos, né? Destacá-lo e colocar ele nesse círculo que nós fizemos. Aqui eu uso a própria trama do crochê para encaixar o botão, né? Fica 100% perfeito porque, né, a trama é um pouco diferente do que é o botão, né? Não dá para encaixar ela certinha, mas a gente coloca o mais correto possível para a gente poder costurar de maneira que fique mais discreto, né? Que não fique chamativo, que não fique diferenciado na nossa peça, tá bom? Então aqui fica realmente mais para um lado do que para o outro, porque o círculo não está perfeito e a gente também fez apenas 18 pontos, porque é só para a gente criar uma barreirinha para poder costurar, ok? Aí eu pego aqui o botão, encaixei os 2 ganchinhos, né? E vou encaixar agora a trava dele, né? Aqui é uma travinha para a gente não perder a aderência do botão, né? Para ele não escapar. Com a ajuda do alicate, eu pego aqui a pontinha, ó, entorto, né? E dou uma amassadinha nela para não soltar. Então, eu entorto aqui, dou uma amassadinha nela para isso não entortar, beleza? Colocada a pecinha, né? Eu vou para o outro, fazer a mesma coisa. Pego o outro círculo. E o botão tá super bem encaixado, a gente não vai correr risco desse botão soltar. Para costurar, eu ponho um aqui, esse botão que vai ser a parte da frente, né, do nosso trabalho, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro com uma certa pontinha, né? Eu gosto de usar essa agulha com a ponta um pouco mais fina para fazer essa costura, porque eu vou precisar passar dentro de todos os pontos baixos do meu trabalho, né? Então, dentro de todos os pontos baixos, eu preciso passar com a agulha. Então, aqui eu venho,
Coloco aqui a minha agulha e vou fazer essa costura pegando todos os pontos. Deixa eu segurar de uma forma aqui que vocês consigam ver. Pegando todos os pontos do círculo, né? Dos 18 pontos desse círculo. Primeiro você mede bem certinho o centro do seu fecho, né? Dos fechos da carteira. Tá vendo? O botão vai ficar bem no centrinho, ó. Vocês conseguem perceber? Então, aqui no primeiro ponto, aqui eu tô segurando, tá vendo? A gente tem que segurar com firmeza. Você pode usar um alfinete, pode usar alguma coisa que você acha que te ajude a segurar, mas tem que segurar bem no centro. Então, eu vou passar aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, tá vendo? Ó, aqui eu tô pegando as duas alcinhas do ponto e pegando a trama de trás aqui, ó. Tô passando pela trama, olha aqui por trás, vou mostrar pra vocês. Olha onde a agulha tá saindo, tá vendo? Aqui eu vou fazer a nossa primeira parte da costura, tá vendo? Continuando segurando, vocês percebam que eu não soltei em momento algum, ó. Eu não solto. Agora, de fora para dentro, de onde saiu aqui, aonde saiu aqui a nossa linha, eu já encaixo na próxima, pegando o outro ponto, ó. Aqui, ó. Eu já vou voltar costurando no outro ponto, ó. Então, aqui, ó, já fiz o primeiro ponto, não dá nem pra ver aonde eu costurei aqui, tá vendo? Então, aqui, eu vou de novo. Pego o próximo ponto, passo nas duas alças, passo na trama lá atrás, ó. Eu tô virando pra vocês verem, que é pra vocês verem que sai certinho, né? E depois aonde que vocês vão entrar. Se eu sair aqui, eu entro aqui bem próximo, pra também acertar o ponto que ainda não foi trabalhado. Ó, tá vendo, ó? Tô acertando aqui o ponto, opa, que não foi trabalhado. E a agulha volta. E assim eu vou costurando, ó. A gente tá dando já o andamento dessa costura. Pego o próximo ponto. Então, eu tô fazendo ponto a ponto. Vou lá na trama, já coloco a minha agulha. Veja onde ela tá saindo aqui. Ela saiu no meio do ponto, não vai ser interessante. Aqui, ó. Saiu a agulha. Perto da agulha, eu já coloco aqui e verifico aqui, opa, se ela tá saindo no ponto ainda não trabalhado, ó. Preciso colocá-la aqui no ponto não trabalhado, tá vendo? Tá saindo aqui no ponto não trabalhado. E eu vou apertando essa costura, né? Eu aqui, ó, vou apertando minhas costuras. Toda vez que sai o ponto, eu volto no próximo ponto. Entra na trama, eu olho ali atrás, aonde que saiu, e introduzo bem próximo, para já pegar no próximo ponto, ó. As próximas duas alcinhas. E lembrando que pega sempre as duas alcinhas, viu, gente? Pego sempre as duas alcinhas. Júlio, mas por que que eu não introduzo por aqui? Porque aí eu vou ficar apertando o ponto assim, e ele vai ficar com um formato muito estranho. Então, esteticamente, não ficaria tão legal, né? Assim fica mais bonitinho. Então, aqui, vou continuando. Eu vou acelerar um pouquinho só pra gente ver essa parte ficar pronta, ok? Então, a gente está chegando aqui no último ponto da costura, né? A gente chegou aqui no 18º ponto. Eu vou fazer um nozinho. Eu ponho aqui... Aqui eu peguei os dois pontos, né? As duas alcinhas do ponto, tá vendo, ó? Eu vou pegar agora só a alcinha de cima com a agulha. Vou fazer um nozinho, tá vendo, ó? Eu faço um nó pra gente poder esconder o fio no trabalho, ok? Aí você pode esconder no próprio círculo, né? Na própria trama de cima aqui, tá vendo, ó? Você já esconde ele aqui e arremata, beleza? A gente já esconde aqui bem os fios e arremata bem justinho. Pronto, tá colocado o primeiro fecho, ok? Para a colocação do segundo fecho, o que que a gente vai fazer? A gente vai encaixar ele aqui, né? Como se tivesse fechado a carteira.
e vai dobrar ela assim. A gente vai dobrar ela assim. Aqui, a gente vai segurar a parte de baixo e desencaixar. Porque é aqui que ele tem que ficar, ok? Pra gente não sofrer nenhum revés, eu posso usar alfinetes. Se eu quiser, né? Aqui eu posso colocar uns alfinetes, que aqui eu facilito o meu trabalho colocando alfinetes. Ah, Júlio, não gosto de usar alfinete porque eu espeto minha mão toda, não acho legal, prefiro costurar segurando mesmo. Não tem problema, isso é o modo operante de cada um, né? Quem gosta do alfinete usa o alfinete, quem não gosta não usa. Eu coloco um alfinetinho só para marcar, para segurar, né? E vou segurando o fechinho da mesma forma que nós fizemos com o de cima, beleza? Então aqui eu coloco o fio na agulha, né? E vou fazer o mesmo processo, só que agora eu não costuro mais, só fechar aqui mais uma vez para ver se tá certinho, ok. Só que agora eu não costuro mais da forma que eu tava costurando lá, olhando para fora. Eu vou olhar aqui para dentro da carteira, né? Então aqui, ó, primeiro pontinho, bem rente aqui a nossa trama, né? Então já vou fazendo aqui, né? E já vou voltando logo no ponto ao lado, ó. Saindo aqui no segundo ponto, né? Ó, pegando mesmo os dois pontos e firmando. Agora o terceiro ponto, e isso eu vou fazer com os 18 pontos, assim como eu fiz lá em cima, beleza? Eu vou fazer aqui acelerando um pouquinho para vocês verem o resultado, ok? Então aqui a gente já está finalizando. O último ponto, eu vou, né? Eu vou ter que voltar a agulha para poder fazer o arremate. Então eu volto aqui no primeiro ponto. Aqui, ó, primeiro pontinho, eu volto a agulha para fazer o arremate. Agora eu vou fazer aquele arremate do nozinho. Eu coloco somente na alça da frente do pontinho, né? Passo novamente por ela e faço o nozinho, ok? E escondo já na nossa própria peça, aqui com a agulha. Pronto, passo por dentro da trama e já finalizo aqui cortando para dar o acabamento. Opa, eu acho que eu deixei uma pontinha aqui, não vai ficar legal. Eu corto mais uma vez para ficar mais bonitinho, mais discretinho. Ok? Então aqui nós já temos, fechamos a carteirinha, ó. Ela já está totalmente fechada, totalmente bonitinha. Agora a gente pode já utilizar, né? A gente já pode presentear, a gente pode fazer o que quiser com ela. Se você quiser enfeitar a sua carteira, se você quiser colocar algum strass, uma pérola, né? Alguma coisinha, você pode, né? Vemos aqui que o fecho da de cima ficou maior, tá vendo? O de baixo eu fiz menorzinho. Então, você pode fazer de diversas formas, diversos modelos e se divertir aí bastante fazendo essa carteirinha, beleza? Por hoje é isso, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Peço a vocês aí que curtam o vídeo, compartilhem, divulguem o nosso canal para eu continuar trazendo aulas para vocês toda semana e vocês continuarem fazendo peças bonitas aí e arrasando com o crochê, beleza? Eu agradeço aí a presença de vocês, a audiência de vocês e até a próxima aula, que será breve, viu? Um beijo para vocês, tchau, tchau!